após a letra I, Izamal. Nossa Senhora de Izamal, 1550. Izamal é uma cidade do México. O missionário Diego Landim, missionário franciscano, ele, após muito trabalho, muito cuidado com poder trazer as pessoas, região dos maias, Izamal era uma cidade, uma terra sagrada para eles. Então Diego Landim, esse frade, resolve consagrar o lugar a Nossa Senhora e manda confeccionar uma imagem, uns artesãos fazerem uma imagem. Os moradores do local, os habitantes do local, acompanham Diego Landim para buscar essa imagem, e na volta eles se encantam com a beleza da imagem e trazem em procissão dentro das caixas, e tendo a ideia de que traziam algo muito sagrado, muito, muito divino, muito importante para o lugar. Durante o percurso tem um dos carregadores machuca o braço, um ferimento exposto muito grande, uma fratura exposta muito grande. Chegar na cidade, uma das senhoras que cuidava deles pega um dos tecidos ao qual envolvia a imagem do transporte e faz uma tipóia com o braço. Miraculosamente, o braço deste homem é reconstituído, volta à cura, e então a partir dali são diversas manifestações de graças e milagres que eles recebem pela intercessão de Nossa Senhora em Izamal, hoje chamado também Ioquitã, no México. Nossa Senhora de Izamal, H-I-J, Nossa Senhora de Jerusalém, 1553. Nossa Senhora aparece a uma criança, é uma jovem pastora que, tendo sede, cuidando das ovelhas, tendo sede, se aproxima de um riacho que não tinha água praticamente, começa ali a beber um pouco da lama e clama a Nossa Senhora pela sua sede. Nossa Senhora aparece e diz para ela que, se ali for construída uma igreja, ela fará jorrar água que nunca faltará e terá muita abundância. O fato, então, essa criança volta à cidade, começa a falar que Nossa Senhora apareceu e a promessa que fez e que havia saciado a sede dela. Então, um homem chamado Reitor de Mascarenhas, Portugal, região, chamado Lugar do Romeu. Esse Reitor de Mascarenhas fazia parte da Ordem dos Cavaleiros de Malta, também conhecido como Cavaleiros do Sepulcro de São João Evangelista de Jerusalém, ou seja, alguém que fazia sempre esse percurso das cruzadas, ia até Jerusalém, constrói ali uma igreja e traz de Jerusalém uma imagem de Nossa Senhora. A fonte de água então se torna jorrante, abundante para aquela cidade, e aquele também se torna um lugar de passagem, de hospedaria das pessoas que se dirigiam a Jerusalém, de todas as pessoas que faziam esse caminho, até mesmo um lugar de encontro dos Cavaleiros de Malta. Nossa Senhora de Nossa Senhora de Lourdes, JL, Nossa Senhora de Lourdes. Eu penso também em Luján, que é Argentina, do século XVII, mas eu gosto muito de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1858 aparece a jovem Bernadette Soubirous, junto ao rio Gave, próximo à gruta de Massabielle. E naquele lugar, então, Nossa Senhora aparece e pede que se construa uma igreja. Bernadette vai até o bispo dizendo que é esse o pedido da senhora que apareceu por 15 vezes, de 11 de fevereiro a 16 de julho. Então o bispo pede que ela pergunte quem é aquela senhora. Então Nossa Senhora diz: eu sou a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado 4 anos antes, 1854, e então a ideia começa a perceber como uma criança poderia ter conhecido. São diversos milagres, diversas curas. Até hoje, o Santuário de Lourdes é um lugar de muita cura, de muita restauração. Eu gosto de Nossa Senhora de Lourdes também porque em 2000
1913, ano da renúncia do Papa Bento XVI. Foi o dia que ele escolhe para fazer a sua renúncia, 11 de fevereiro, confiando assim a Igreja naquele momento que poderia se tornar um momento difícil, confiando a Igreja a Nossa Senhora que ela cuidasse. E assim ela cuidou. Nós tivemos como Papa, como sucessor que cuida de nós hoje, o Papa Francisco. Nossa Senhora de Knock, ou Knock, Irlanda, 1878. Nossa Senhora aparece a duas primas, Margaret Bain e Mary Langton. Elas eram primas e Margaret Langton era irmã do sacristão. Naquele dia chovia muito a igreja e ele pede que ela feche a igreja para ele, porque estava ocupado alguma atividade. As duas vão fechar e contemplam uma luz muito grande. Nossa Senhora aparece para elas ao lado, na aparição também, aparece São José, São João Evangelista e um Cordeiro de Deus. O Santuário de Knock, Irlanda, hoje ainda é um dos santuários mais visitados em toda a Europa. Nossa Senhora de Mariazel, no ano de 1157, um monge do mosteiro de Lamberton, chamado Magno, é enviado à Hungria para pregar, para levar o evangelho às pessoas. E conhecedor do caminho, ele vai caminhando despreocupado, acaba se perdendo e já à noite para ao pé de uma montanha. Sem saber o que fazer, começa a rezar e pedir que Nossa Senhora ilumine a sua mente. E assim, então, quando ele menos percebe, a montanha se abre, uma fenda longa se abre e ele atravessa por dentro, chegando até a cidade. Aquele lugar, então, ele faz uma pequena cela, um pequeno lugar para ficar, enquanto ia à cidade pregar. Mariazel significa isso, cela de Maria, porque naquele ele coloca uma imagem de Nossa Senhora ali para rezar e as pessoas, sabendo que aquela fenda na rocha era um fenômeno miraculoso pela intercessão de Nossa Senhora, vão ali por diversas vezes para pedir as graças. É um dos santuários na Áustria hoje mais visitado, Mariazel. Letra N, Nossa Senhora das Neves. Um casal rico, abastado, não tendo filhos, resolve consagrar os seus bens à Nossa Senhora. Rezam por muitos dias e então, um dia em sonho, eles têm uma aparição de Nossa Senhora em sonho que diz que eles devem construir a igreja no monte que estiver nevando. O fato é que naquele era um período de verão, 5 de agosto, e na Itália o verão muito quente, eles então caminhando veem neve num monte chamado Monte Aquilino. Nesse lugar então é construída uma igreja, a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora. Santa Maria Maior hoje em Roma pode ser visitado por muitas pessoas, é visitado por muita gente, é o primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora. 1338, Nossa Senhora das Oliveiras, das Oliveiras, Dom Pedro I, em Portugal, em uma batalha entre o reino de Portugal e o reino de Castelo, o reino da Espanha, em um número menor de guerreiros. Dom Pedro I pede então a Nossa Senhora um milagre, uma graça para que os seus soldados não morressem em batalha e também que aquilo não se prolongasse. Assim acontece, a batalha acontece de modo menos violento, ele vence a batalha e então ele tem uma visão de Nossa Senhora que aparece em uma oliveira e ele lembra que tem uma igreja ao lado de uma oliveira centenária em Guimarães. E então ele vai agradecer a Nossa Senhora e é conhecido então como a aparição de Nossa Senhora das Oliveiras, ao pedido da intercessão de Dom Pedro I em 1385.